Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês todos estejam bem. Eu sou o professor Carlos Merlin, professor de filosofia. É uma honra, um prazer, uma alegria, um privilégio ter vocês neste momento de reflexão, neste momento de filosofia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos juntos filosofar, buscar a sabedoria, pensar com profundidade. Toda vez que pensamos com profundidade, nos tornamos seres humanos melhores. Vamos junto comigo, então. Hoje o convite é você pegar lá o teu material didático, na página 20, uma atividade muito legal, na atividade chamada Hora do Estudo. Página 20, Hora do Estudo. Eu vou ajudar você a resolver ali o que a atividade propõe, tá certo? Tem um texto aqui, né? É a atividade número 4, lá na sua página 20. Tem um texto aqui na hora do estudo, bem curtinho, mas curtinho e profundo, né? É o texto aqui da Carme Martim, Filosofia para Crianças. Vamos ver o que diz aqui, então. A personalidade, uma mistura entre herança e o ambiente. Meu querido e minha querida, quando a gente já olha para o título, meio caminho andado vai ser efetivado se você o compreendeu. Porque já está dando uma afirmação, o título desse pequeno texto, né? Desse pequenino texto. Está lá, personalidade, minha, sua, uma mistura, um composto, nasce de um composto. Entre o quê? Herança, recebo sem nenhum tipo de ação. Ambiente, aonde eu vivo, o meio em que eu vivo. Será que é isso mesmo? Vamos ler então aqui juntos, olha lá. Obviamente, todos nós nascemos com um temperamento marcado por nosso código genético biológico. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, junto ali conosco já está um código genético. Isso é óbvio, vocês sabem disso, vocês são inteligentes. Cor do olho, tipo de cabelo, tipo de pele, jeito de andar, jeito de falar. Muito bem, tem um código genético biológico ali, né? Os nossos genes, né? Do papai e da mamãe estão em mim. Muito bem. O que mais? Mas, com o passar dos anos, recebemos educação e nos relacionamos com outras pessoas. É verdade, a gente tem uma escola, tem amigos, tem parentes. Muito bem. Dessa forma, memorizamos, está dizendo aqui, hábitos de conduta e desenvolvemos nossa personalidade no decorrer da vida. Então tem uma carga genética, é verdade. Só que não é só isso, né? Porque tem também aonde eu cresci, a minha experiência, as minhas vivências, as minhas crenças, os hábitos que eu vou. Ela usou aqui a palavra no texto, vamos memorizando, eu usaria internalizando hábitos de conduta para desenvolver nossa personalidade, né? Porque é claro, né? Senão todos os gêmeos, por exemplo, seriam iguais em tudo. Não só fisicamente, mas na personalidade, no pensamento. E a gente sabe que não é assim. Embora os gêmeos tenham a mesma carga genética, né? Falando ali dos gêmeos univitelinos e tal, só que as experiências são diferentes. Então não é só o código genético, né? Não é só isso. É também aquela experiência de vida que nós temos que vai ajudar a compor a nossa personalidade. Os valores que a gente recebe, as crenças, as experiências, né? Que, segundo o texto, memorizamos. E, na minha modesta opinião, a palavra internalizamos é melhor, porque ela vai integrando a nossa personalidade. Tá? Muito bem. Vamos voltar para cá e olhar o seguinte, nestas flechinhas. O que elas vão nos apontar? Né? Tá aqui o texto novamente. Ele vai dizer assim, ó, desta forma, memorizamos hábitos de conduta e desenvolvemos nossa personalidade no decorrer da vida. O modo de ser das pessoas é fundamental para construir nosso eu. Quer dizer, o modo de ser de todas as pessoas que convivem comigo é fundamental no eu. Eu, aquele corpo, mente, corpo, consciência integrados a experiências, relacionamentos, valores, projetos e sonhos que vão constituindo o meu eu. Ok, então eu tenho lá uma carga genética. Verdade, é isso mesmo, eu tenho uma carga genética. Mas eu tenho também uma educação.
A escola, a igreja, o culto, o templo, tudo aquilo que foi me dando elementos educacionais, culturais, né, na convivência, os professores, os amigos, aquilo que eu vi na mídia. Tem os relacionamentos, né? Os parentes, os amigos, tudo isso vai construindo, integrando a minha personalidade, que somada aos meus valores e crenças e meus projetos, sonhos, desejos, limitações, tudo isso forma o meu eu, não é? Muito bem. Agora, a atividade está aí. Você já tem todos os elementos para responder essa atividade, que é só marcar V nas verdadeiras e F nas falsas. Ó. Diz aqui a primeira. De acordo com o texto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira, vamos pensar juntos aqui. Ó. A personalidade de cada pessoa é uma mistura da herança genética e das vivências pessoais. Tá certo isso? É uma mistura, um composto da herança genética e das vivências pessoais. O que você acha? Marca aí. A personalidade das pessoas já está determinada desde o nascimento. Tem esse negócio de influência do meio, nada disso. É isso que o texto diz. Veja, de repente pode ser até pensar na sua opinião. Não é isso agora. É de acordo com o texto. O texto diz isso? Que a personalidade das pessoas já está determinada desde o nascimento? Marca aí, V ou F. A personalidade das pessoas muda ao longo da vida de acordo com os aprendizados e experiências de cada uma. Ou seja, a personalidade não é algo fixo, mas ao longo da vida eu vou tendo experiências, relacionamentos, adquirindo elementos educacionais e a minha personalidade vai mudando. É possível? É isso que o texto nos indica? A educação, a memória e o hábito são alguns fatores que contribuem para a formação da personalidade? Marca lá, ó. A educação, a memória e o hábito são alguns fatores que contribuem para a formação da personalidade? Marca lá, o que o texto diz sobre isso? A relação com outras pessoas não altera a minha personalidade. Posso ter relacionamento com qualquer pessoa, de qualquer jeito, não vai nunca alterar minha personalidade. É isso que o texto disse? Marcou aí o VOF? Vamos conferir se você arrebentou na atividade? Vamos lá então, junto comigo. Ó. A personalidade de cada pessoa é uma mistura da herança genética, que ela herdou dos pais, herdou da carga genética, e das vivências pessoais, das experiências. É exatamente isso que o texto disse, verdadeiro. E aí, acertou? Beleza. A personalidade das pessoas já está determinada no nascimento? Falso, né? Somente a parte genética ali está determinada. Somente a parte biológica. Ainda tem a parte cultural, ainda tem a parte social, que vai influenciar na minha personalidade. Ainda tem os valores, crenças, projetos. Vamos lá. Falso. A personalidade das pessoas muda ao longo da vida de acordo com os aprendizados e as experiências de cada uma? Sim, o texto disse exatamente isso, verdadeiro. Que a minha personalidade vai mudando conforme as pessoas com as quais eu convivo, conforme os grupos que eu pertenço, a cultura, né, a experiência. É isso mesmo. A educação, a memória e o hábito são alguns fatores que contribuem para a formação da personalidade? Sim, e ainda bacana que colocou aqui o alguns, né, porque tem outros. Mas a educação contribui muito, a memória demais, o hábito, né? Sim, para formar minha personalidade. Se eu fosse acrescentar aqui, você já está cansado de ouvir, eu falaria dos valores, das crenças, dos sonhos, dos projetos, tudo isso no núcleo que eu chamo de eu. E a última, a relação com as outras pessoas não altera a minha personalidade? Não, claro que não, claro que altera. Né? Nós somos muito resultado de muitas pessoas que conviveram conosco, que nos marcaram. Pessoas deixam marca e essas marcas vão ali me ajudando a construir a minha personalidade. Então, resposta verdadeira, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Confere aí. Foi bem? Arrebentou? É isso. Refletir sempre sobre o poder da nossa personalidade, o nosso eu, o nosso núcleo de identidade, formado sim por uma carga biológica, mas também pela convivência, pela educação, pelas experiências, pelas crenças, pelos valores, pelos hábitos, pela cultura, pelos projetos. E lembre-se disso, hein? O melhor dos projetos, o mais poderoso dos projetos e o mais belo dos projetos que você pode ter é construir você mesmo como um ser humano cada vez melhor.
Um grande abraço para você, um grande abraço a todos vocês. A gente se encontra logo logo para mais um momento de filosofia de reflexão. Um grande abraço do professor Merlin. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.